Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quarta-feira, dia 6 de novembro, para juntos meditarmos a palavra de Deus. Lemos nesse dia o evangelista São Lucas no capítulo 14, versículos do 25 ao 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei, que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se, com 10.000 homens, poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos ainda nesta quarta-feira, meditando o capítulo 14 do evangelista São Lucas. Ontem víamos Jesus que nos convidava para que possamos responder prontamente ao convite que ele nos faz para que possamos participar do banquete do Reino dos Céus. E assim fazíamos esta meditação para percebermos se em algumas vezes as nossas atitudes não acabam sendo semelhantes àqueles que começam um a um a dar as suas desculpas do porquê não podem entrar e ir à festa, e que perdem, portanto, a oportunidade de participar deste banquete, perdem a oportunidade da sua salvação. Cristo continua este ensinamento, então, para que nós possamos verdadeiramente nos dispor ao seu seguimento. E hoje vemos esse convite para que possamos renunciar a tudo aquilo que nos afasta de Deus, renunciar a tudo aquilo que nos impede de seguir o caminho de Cristo. E isso fica bastante claro com a frase que diz Jesus, que se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos, irmãs e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. É claro que quando Cristo fala assim, não quer dizer que devemos viver um desprezo pelos nossos, mas pensemos que muitas vezes, para a comunidade de Lucas e para a comunidade que caminhava com Cristo, uma das principais dificuldades para poder responder livremente a ele era justamente o âmbito familiar. A religião era familiar e por isso essa necessidade de renunciar aos seus para acolher a Cristo, mas não de desprezar os seus. O pai, a mãe, os irmãos continuarão sendo pai, mãe e irmãos, mas é justamente essa necessária renúncia, a renúncia inclusive das próprias vontades, para que se possa livremente seguir o Mestre. E esse seguimento fica bastante claro quando ele diz que quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim não pode ser meu discípulo. É claro, a cruz, como as batalhas do nosso dia a dia, que nós deveremos enfrentar justamente porque queremos e somos de fato cristãos, mas também esse colocar-se atrás do Mestre, justamente recordando que é de Cristo que devemos aprender. É Cristo que guia o nosso caminhar. E tudo isso se resume então, como dizia, com esta frase de Jesus Cristo dizendo que qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. E esta renúncia passa principalmente pela renúncia das próprias vontades, porque para seguir Jesus Cristo é preciso de fato estar disponível a renunciar às próprias vontades, para que seja a vontade do Pai a se fazer presente entre nós.
Que possamos, portanto, ouvindo o apelo, o convite do Senhor, a renunciar a nós mesmos, a renunciarmos às nossas próprias vontades, para que assim possamos verdadeiramente ser discípulos e discípulas do Senhor. Oremos. Ó Deus de poder e misericórdia, que concedeis aos vossos filhos e filhas o dom de vos servir como devem, fazei que corramos livremente ao encontro das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.